Boa noite, irmãos aqui da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, Templo dos Milagres, aqui da cidade de Ipatinga, e você, meu irmão, minha irmã, por este Brasil afora e até mesmo por outros países deste mundo que terão a oportunidade de participar e assistir dessa ministração comigo via internet, pelo canal da Igreja Pentecostal do Poder de Deus. Você, se você estiver em casa, se você quiser abrir a tua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 em diante, pode abrir. Nós estaremos ministrando essa palavra de Deus a partir desse versículo 4 do capítulo 29. Amém? E no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Irmãos, nesse primeiro versículo, parte do primeiro versículo, o Senhor Jeová, Ele está afirmando que aquele povo, moradores de Canaã, de Israel, aquele povo que foi tirado dali, foi enviado, foi deportado daquela cidade de Israel para uma nação chamada Babilônia. Aquele povo não saiu ali por vontade própria, aquele povo não foi levado dali como se estivesse procurando um lugar melhor para se viver. Não, o próprio Deus está falando nessa palavra aqui, que Ele mesmo, o Senhor Jeová, tirou aquele povo dali, deportou aquele povo de Israel e mandou para a nação de Babilônia aproximadamente 10.000 profissionais, e naquela época eu contava só os homens. Então, na realidade, era mais ou menos umas 20.000 pessoas que foram desterradas de Israel e levadas para um país chamado Babilônia, para ali trabalharem como escravos naquela nação. Então, você que está aqui, ouvirá, que virá depois pela internet, eu quero que você imagina comigo, imagine você estar na sua cidade, de repente você é deportado para uma nação, para viver como escravo, trabalhando tão somente a troco de roupa e comida, tá? Foi assim que Deus fez com aquele povo. Por 3 vezes foi retirado um grupo de pessoas daquele país e deportado para a Babilônia. Então, irmãos, veja bem, o próprio Deus está afirmando isso. E aí você pode pensar assim: meu Deus, mas por que Deus fez aquilo? Porque Deus tem um zelo muito grande por aqueles que Ele quer que sejam os teus filhos. Então, o povo de Israel, diante de muitas depravações, diante de muitas coisas erradas que estavam fazendo, Deus estava irado com aquele povo, irado. Então, Deus pega aproximadamente 10.000 profissionais, não levou qualquer pessoa, não levou vagabundos, não, levou pessoas trabalhadoras com experiência, profissionais, tá?
e levou para Babilônia, juntamente com seus familiares, e aquele povo ficou ali naquele país 70 anos, trabalhando como escravos. Pastor, mas por que isso? Porque Deus tinha zelo com aquele povo. Mas é difícil para entender, pastor. Se Deus tem zelo comigo, por que Ele vai me colocar como escravo? Irmãos e irmãs desse Brasil e desse mundo afora, veja bem, e o restante que ficou no país de Israel, no final da terceira incursão de Nabucodonosor, o restante de Israel deixou de existir, porque a grande maioria deles foram mortos pelas espadas do exército de Nabucodonosor, e uma parte daquele povo teve que fugir para o deserto, e ali naquele deserto, milhares, milhões de israelitas morreram de fome, morreram de sede, porque não conseguiram chegar nos países mais próximos. É verdade que um pouco chegou em Portugal, um pouco conseguiu chegar até na Alemanha, tá? Mas a grande maioria perdeu a vida ali naquele deserto. Então, voltando ao texto aqui, no versículo 5, diz assim: edificai casas e habitais nela, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Irmãos, porque Deus falou assim com aquele povo? Deus, no início, tinha prometido a Abraão que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Então, Deus, exatamente por isso que Deus deu essa ordem para aquele povo que estava indo para a Babilônia, para aquele povo continuar crescendo, e durante aqueles anos que estariam ali, com certeza, diante de um regime de escravidão, diante de um regime de sofrimento, aquele povo iria continuar ser temente a Deus, e é exatamente isso que o nosso Deus quer de cada um de nós. O Senhor Jeová, Ele quer, tanto é que Ele mandou Jesus Cristo para ser o maior profeta e pregar a palavra e deixar a sua palavra escrita, e essa palavra nunca mais deixará de existir. Passa séculos e mais séculos, a palavra de Deus continua viva. Jesus Cristo deu o maior exemplo com seu sacrifício na cruz, para que nós hoje continuarmos sendo tementes ao Senhor. E aqueles que ainda não são, meu irmão, minha irmã, realmente é para você entender isso, é para você entender que o Senhor Jeová levou aquele povo para aquele grande sacrifício ali em Babilônia, um sofrimento muito grande. Porém, junto com aquele povo, Deus também mandou alguns profetas. Nos versículos seguintes, Deus fala assim: procurai, versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor,
porque a sua paz vós tereis paz, porque na sua paz vós tereis paz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganeis os vossos profetas que estão no meio de vós. Irmãos, aqui realmente está falando dos profetas. Aquele povo foi enviado ali para a Babilônia no ano 607 a.C. E junto com aquele povo, na primeira gleba que foi levada para ali, foi junto o profeta Daniel, juntamente com os seus amigos Misaque, Sadraque e Abednego. E também foi levado ali junto o profeta Jeremias, ou seja, principalmente aqueles dois profetas, para continuar ensinando aquele povo a compreensão da palavra de Deus. E aqueles profetas, no meio daquele povo, eles oravam, eles clamavam a Deus, eles oravam para aquele povo, e eles ensinavam aquele povo a se firmar na palavra do Senhor, no cumprimento, nos mandamentos do Senhor. Por isso, meu irmão, é isso que Deus quer conosco até nos dias de hoje. E é por isso que Ele levanta pastores, é por isso que Ele levanta apóstolos, é por isso que Ele ainda levanta profetas neste Brasil e neste mundo, para continuar pregando a palavra de Deus. Então, irmão, quando você sai da tua casa e vai em uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, quando você sai da tua casa e vai numa igreja para louvar o Senhor, para engrandecer o santo nome de Deus, quando você sai da tua casa e vai numa igreja para orar, você simplesmente está cumprindo uma ordenança do Senhor, porque Deus disse: congregai-vos, ó toda a nação, na casa do Senhor. E por isso, irmão, é muito importante você continuar buscando esse Deus, você continuar buscando a aprendizagem da palavra de Deus. É muito importante você continuar lendo a palavra de Deus. Tenha uma Bíblia na sua casa, tenha o costume de ler a palavra de Deus. No versículo 10, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Irmãos, cumpriu essa promessa de Deus, irmãos, cumpriu exatamente do jeito que Ele usou o profeta Jeremias para deixar escrito e anunciar isso para aquele povo que estava sendo escravizado ali naquele país da Babilônia, Foi levado inicialmente no ano 607, 70 anos depois. Veja bem como Deus faz as coisas mudarem. Deus remove montanhas, Deus faz coisa sobrenatural para cumprir a palavra dele. Deus, no ano 537, ou seja, exatamente 70 anos depois, Deus faz dois homens, um homem chamado Dario, que era imperador do império persa, e o outro homem, um outro rei chamado Ciro, um outro império muito importante na época. Uniu-se os dois, e Deus deu a estratégia, e esses dois reis, Deus deu eles uma estratégia de chegarem em
Babilônia, e no momento de grande festa e de escarnação ao nome de Deus, através do neto de Nabucodonosor, 70 anos depois, esses dois reis com seus exércitos entrou, bloqueou o rio que passava dentro do palácio, dentro do terreno do palácio de Nabucodonosor, e aqueles dois reis cercou, fez uma drenagem naquele rio, e o exército deles passaram a pé enxuto dentro daquele rio, e chegaram à noite dentro do palácio, e ali atacou aquele rei, o neto de Nabucodonosor, e tomou todo o país da Babilônia, matou aquele rei, todos os sátrapas, e dominou a Babilônia. Porém, através da carta do profeta Isaías, Isaías que Deus tinha falado para ele no ano 837, há 210 anos antes disso acontecer, Deus usa o profeta Isaías para falar de um homem chamado Ciro, que seria o libertador daquele povo, e realmente isso aconteceu, ou seja, quando se cumpriu os 70 anos, Deus verdadeiramente cumpriu a promessa e libertou todo aquele povo da escravidão, e voltaram para Israel, aqueles aproximadamente 20 mil pessoas, voltaram quase 60 mil pessoas, confirmando que aquele povo cresceu, que aquele povo aumentou, porque era o desejo de Deus. Deus sempre cumpre, nunca deixou de cumprir as promessas dele para os teus filhos, para as tuas filhas. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui na igreja, você que estará assistindo essa ministração, busque verdadeiramente se achegar a esse Deus e chegar a uma situação de príncipe, ou seja, de filhos de Deus, porque filho de rei é príncipe, e nós que tivermos a bênção de ser agraciado por esse Deus, nós passamos a ser príncipe do rei, que é o Senhor Jeová, príncipe que é o do rei, o Senhor Jesus Cristo, príncipe que é o Espírito Santo, que está aqui no nosso meio. Amém? Irmãos, no versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, todos nós seres humanos, nós queremos ter uma condição melhor, um melhor fim, termos uma condição financeira boa, podermos vivermos diante do Senhor, termos aquilo necessário para a gente viver uma vida digna. Todos nós sonhamos com isso, e veja bem o que o Senhor Jeová diz: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Ou seja, você, meu irmão que é pai, você, minha irmã que é mãe, eu tenho certeza absoluta que 99,9% de todos os pais, de todas as mães, querem o melhor para
Amém? Né? Acho que todo mundo concorda com isso. Então, o Senhor Jeová é o nosso Pai. Com certeza absoluta, Ele quer o melhor para nós. Então, busque a Deus de todo o coração. E para complementar, ele diz assim, no versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando nós invocarmos o nome do nosso Deus, de todo o nosso coração, com muita fé, pode ter certeza que Ele vai nos ouvir e cumprir aquilo que Ele está nos falando, né? Pensamento de paz e não de mal. Versículo 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olha, irmãos, que maravilha a gente ter essa certeza, que se buscarmos mesmo a esse nosso Deus, nós vamos achar. O Senhor Deus nos dá a oportunidade de achar Ele, tá? Porque depois da vinda de Jesus Cristo, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Ele, na última vez que esteve junto aos apóstolos, quando Ele estava para subir ao céu, Ele reunido ali com os 11 apóstolos, Ele diz para eles: eis que eu irei, mas deixarei com vocês o meu Consolador até a consumação final. Então, o Espírito Santo sempre estará junto conosco, ouvindo os nossos clamores, e é exatamente isso que Ele está nos dando a oportunidade de achar Ele, através do Espírito Santo. Já terminando, o último versículo diz assim: sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Mais um cumprimento da palavra de Deus. Aquele povo de Israel, por 3 momentos diferentes, eles passaram por dificuldades enormes. Primeiro, no ano 722, depois no ano 607 e por último no ano 68 depois da vinda de Cristo, onde o país de Israel, Jerusalém principalmente, foi totalmente destruída, e aquele povo ficou fora de Israel desde o ano 68 até o ano agora do século passado, de 1948. Mas a partir do dia 15 de maio de 1948, Deus cumpre essa promessa de trazer de novo o povo israelense para Israel. Deus cumpre essa promessa de que toda a nação do mundo tivesse o direito de ter o mesmo privilégio do povo israelita. Então, meu irmão, já estou terminando. Você que está assistindo essa ministração através deste canal, onde você estiver, o Espírito Santo estará perto de você, se você der lugar para Ele estar perto de ti e habitar na tua vida. Estamos chegando no final dos tempos, a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Abre o teu coração, entrega a tua vida nas mãos do nosso Deus, entrega a tua vida na mão desse Deus Todo-Poderoso. Procure uma igreja e vai participar, vai buscar a esse Deus de todo o seu
coração, porque eu te dou 100% de certeza que Deus estará fazendo para você o melhor que Ele pode fazer para cada um de nós. Amém, irmãos, desse Brasil e deste mundo inteiro. Fica com Deus, que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva neste canal da Igreja Pentecostal do Poder de Deus, Templo dos Milagres, que nós sempre estaremos colocando pregações, orações, lives e louvores para o seu crescimento, para o engrandecimento do nosso Deus. Fica com Deus e Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome de Jesus Cristo.